Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para esse problema que é o problema que o professor Sebastião Mendanha, ali do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás, chamou de avaliação 6.2. É o caso do sistema de N osciladores quânticos independentes. A gente resolveu em outro vídeo aí do canal o caso de N osciladores clássicos. E agora a gente vai para o caso quântico e ver as diferenças. Temos aí N osciladores quânticos independentes sujeitos a esse hamiltoniano. Tá? Fazendo N maiúsculo ali igual a 1, você nota que para um único oscilador harmônico quântico, você tem a energia dada por H cortado ômega, um número quântico, mais meio, né? Então, esse número quântico ele pode ser 0, 1, 2, um número natural. Né? Então, quando ele é zero, a energia desse oscilador harmônico é H cortado ômega sobre 2. Então, eu tenho um mínimo de energia, o meu estado fundamental, do ponto de vista quântico, que é diferente de zero. Tá? Isso vai se refletir lá na energia do ponto de vista macroscópico, quando a gente sair do mundo microscópico, analisando de um ponto de vista quântico, da mecânica quântica, e ir para a termodinâmica, fazendo aquelas considerações que a gente faz, a gente vai repetir aqui. Bom, esse nzinho i, ele pode ser 0, 1, 2, e como eu tenho n maiúsculo, osciladores quânticos independentes, cada um vai estar num nível de energia, tá? Então, eu posso ter um que está no estado fundamental, com N I dele ali, né, pro iésimo ali, 0. O seguinte pode estar no estado 1, o outro no estado 3 e assim por diante. Cada um em um nível diferente de energia, tá? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Ele pede aqui aquele roteiro. Calcule a entropia. Para a entropia, a gente vai ter que calcular o número de microestados acessíveis ao sistema numa determinada energia. Né? Por isso ele pede aqui em função da energia. Depois a gente acha a energia E do ponto de vista termodinâmico, né? Derivando a entropia. E a capacidade térmica a gente acha derivando a energia. Tudo como a gente vai achar em função da temperatura T e do número de partículas N do sistema. O sistema já vai ter uma energia, o sistema é composto por todos esses osciladores harmônicos, tá? E como eles são todos unidimensionais, a gente poderia modelar um cristal unidimensional, tá? Cada átomo desse cristal, dessa cadeia de átomos, vibrando ali em torno de um ponto de equilíbrio, cada um com uma energia diferente, e na média a gente encontra aí a energia termodinâmica, tá? Seria um exemplo de aplicação. A letra C eu vou ficar devendo para vocês, depois se eu conseguir resolvê-la eu volto aqui. E encontrando aqui essas grandezas, a gente vai fazer a letra D aqui, que é comentar a diferença com as capacidades térmicas. Vou comentar também a diferença da energia entre os dois casos. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa é contar estados. E para contar estados, a gente vai dar uma trabalhada nesse hamiltoniano. Primeiro, algo que a gente já fez, a gente vai definir uma energia para o sistema, que eu estou chamando de E. Tá? Esse E vai ser um E qualquer. Tá? Vai ser uma variável, mas o que eu estou dizendo aqui ele vai ser um E fixo. E aí eu quero saber como é que esses NIs aqui estão se comportando, quais são os valores que eles podem assumir. Aqui eu vou passar esse H cortado ômega, que é uma constante, tá? Primeiro eu já tirei ela aqui em evidência do somatório, tá? E agora eu passei dividindo, né? Então fica aí sobre H cortado ômega igual ao somatório. Aqui era um somatório
de NI mais meio, tá? Se eu separo isso aqui, fica um somatório em NI e um somatório de meio, né? De meios N vezes. E um somatório de meio N vezes é N vezes meio. Tá? Então aqui, para cada I aqui eu tenho N1 mais meio, N2 mais meio, N3 mais meio. Então eu vou ter o somatório dos NIs e N vezes meio. Tá? Por isso eu coloquei aqui o N vezes meio, que é N sobre 2. Vou isolar o somatório agora. Eu tenho aqui o somatório dos NIs dá E sobre H cortado ômega menos N sobre 2. Tá? Então, escrevendo o somatório aqui, explicitando, ó, é o somatório de N1 mais N2, N3 até o NN. Tá? O número de ocupação quer dizer o seguinte: se o oscilador harmônico de número 1, eu escrevi lá nele, esse aqui é o número 1, ele pode estar no nível 0, 1, 2, 3, 4, o nível no o N2 também. Então esses números aqui eles vão assumir esses valores possíveis, que são os naturais, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então assim, eu tenho uma combinação aqui que eu preciso encontrar para uma dada energia. Bom, eu vou fazer um truque aqui que é chamar esse somatório de M, né? Independente, como é um número finito, né? Eu tenho N osciladores harmônicos. Pode ser 0, 1, 2, cada um deles aqui, mas eu vou ter uma soma, né, finita, que eu vou chamar de M. O resultado dessa soma eu vou chamar de M. Tá? Então M eu estou chamando como sendo somatório, tá? Então posso escrever ele na forma de somatório ou nessa outra forma aqui mais explícita. Vou guardar esse resultado. E outra coisa que eu vou fazer é identificar aqui, porque eu vou precisar de derivar com relação à energia. Então deixa eu derivar essa equação aqui que eu encontrei com relação à energia. O que eu encontro? Eu encontro que a derivada com relação à energia de todo o termo aqui, todo o lado esquerdo, é igual à derivada de M com relação à energia. Ah, mas M não é um número, não é constante? Na verdade, ele no final das contas, vai ser um número, vai ser uma constante, só que para cada configuração do sistema ele varia. Para cada um dos conjuntos de valores de NIs aqui, eu tenho um M diferente. Então, e conforme eles variam, varia a energia. Tá? A energia ela varia com esse M. Varia com esses Nzinhos e, consequentemente, varia com o M. Tá? Então, aqui eu conservo esse M. Aqui eu não sei quem é o M, tá? Eu posso fixá-lo quando eu fixo a energia. Aqui, como eu estou derivando com relação à energia, a energia está livre para variar em função desses N's. Então, fica del M a del E. Fazendo aqui, ó, N sobre 2, o N está fixo. O E sobre H cortado ômega, a derivada fica 1 sobre H cortado ômega. Então, 1 sobre H cortado ômega, aqui do lado esquerdo, é igual à derivada de M com relação a E. Achei então quem que é a derivada de M com relação a E. Tá? Ou seja, se eu quiser, por exemplo, a derivada da entropia com relação à energia, que eu vou querer lá na frente, é a derivada da entropia com relação a M vezes a derivada de M com relação a E. A derivada de M com relação a E eu achei que é 1 sobre H cortado ômega. Então, derivar a entropia com relação à energia é fazer a derivada da entropia com relação a M e multiplicar o resultado por 1 sobre H cortado ômega. Tá? Que é esse del M a del E aqui. Que eu encontrei que é esse aqui. 1 sobre H cortado ômega. Beleza. Então, se eu encontrar a minha entropia, e em geral é isso que acontece, em função de um número M aqui que vai variar, beleza, eu já consigo prosseguir aqui. Porque aí, se eu quero a derivada da entropia com relação à energia, é só fazer del S sobre
ΔS a ΔM vezes 1 sobre H cortado ômega. Beleza. Aí, tá vendo que eu estou aplicando aqui a derivada com relação à energia a uma função aqui, que é a entropia? E aqui, mesma coisa, né? Derivada da entropia com relação agora a M. Então, derivar com relação à energia, quando eu aplico a derivada com relação à energia a uma função qualquer, é o mesmo que eu fazer 1 sobre H cortado ômega e aplicar a derivada com relação a M. Isso aqui é equivalente. Bom, contando estados agora. O somatório desses NIs tem que dar um número M. Tá? Veja se você concorda comigo. Vamos supor aqui que eu tenho só 2 osciladores harmônicos. Então é N1 mais N2. É só isso que representa essa soma. N1 mais N2, bom, vamos supor que eles podem estar no nível 0 ou no nível 1. Tá? Então, N1 e N2 vão poder ser 0 ou 1. Né? Ou é 0, 0, ou 0, 1, ou 1, 0, ou 1, 1. Então, a soma, ou ela vai ser 0, ou ela vai ser 1, ou ela vai ser 2. Se a soma for 2, e eu tenho apenas 2 osciladores, você concorda comigo que de quantas maneiras eu consigo somar 2 naturais de modo que a soma de 2 não é equivalente? Esse problema eu vou imaginar da seguinte maneira. Eu tenho a soma dando 6. Então é como se eu fizesse assim, de quantas maneiras eu posso pegar 6 bolinhas e colocar, aqui eu coloquei o meu Nzão como sendo 3. Então, de quantas maneiras eu posso ajustar ali 3 naturais para que a soma dê 6? Ou, alternativamente, de quantas maneiras eu posso pegar 6 bolinhas e dividir aqui numa caixa que tem 3 espaços ou 2 divisórias? De quantas maneiras distintas eu posso fazer isso? Eu tenho então a soma, vamos supor que ela dê 6. Ela pode dar qualquer número natural, tá? Inclusive 0. Tá? Todo mundo vazio aí. Mas aí eu não teria... Não, eu teria energia, né? No caso quântico eu ainda tenho energia. Poderia ser todo mundo 0. Mas para uma dada energia, qualquer que for ela, eu estou colocando que a soma vai dar 6. E eu tenho 3 níveis para distribuir. Tá? 3 NIs aqui, né? 3 osciladores harmônicos. É equivalente a eu falar assim, poxa, eu tenho 6 bolinhas. E aí eu quero que a soma desses D6, né? A soma desses NIs D6. Então, pego as 6 bolinhas e vou colocar algumas aqui no N1, algumas no N2 e algumas no N3. Sendo que eu posso deixar vazio também. Tá? Então, é imaginar que esse daqui é o N1, esse aqui é o N2, esse aqui é o N3. Cada um desses compartimentos. E a soma tem que dar 6 bolinhas. Poderia imaginar soma dando 5, soma dando 4, soma dando 3, tá? Independente, esses NIs aqui vão valer qualquer natural. Nesse caso aqui, vamos nos ater a esse caso. M igual a 6. Então, vou colocar 2 aqui nesse primeiro compartimento dentro da caixa. Eu dividi a caixa aqui por meio de 2 divisórias, tá? Então agora eu tenho 3 compartimentos. Coloquei 2 aqui e 5 aqui, e 4 aqui. Então está dando 6 a soma de bolinhas. E eu tenho 3 compartimentos. Eu vou representar isso aqui da seguinte maneira.
uma, duas bolinhas no primeiro compartimento, tem uma divisória. Nenhuma bolinha no compartimento do meio, então já encontro outra divisória. E mais 4 bolinhas aqui. Numa outra situação eu tenho 2 bolinhas, 2 bolinhas, 2 bolinhas. 6 bolas no total. 3 compartimentos ainda, N1, N2 e N3. Aqui eu já tenho 1, 2, uma, 2 bolinhas, encontro uma divisória. Uma, 2 bolinhas, encontro outra divisória. Uma, 2 bolinhas. Aqui eu tenho nenhuma bolinha aqui, 3 aqui e 3 aqui. 0 mais 3 mais 3 dá 6. Né? 2 mais 0 mais 4 dá 6. 2 mais 2 mais 2 dá 6 também. Aqui, a representação aqui vai ser nenhuma bolinha, já encontro uma divisória. 3 bolinhas, encontro uma divisória e 3 bolinhas. Aqui eu resolvi colocar todo mundo aqui na do meio, sem problema. Então tem divisória, né? Nenhuma bolinha, divisória, 6 bolinhas, divisória. Veja que essas sequências todas aqui são permutações desses objetos. Quais objetos? 6 bolinhas e dois tracinhos aqui que são 2 divisórias. Tá? Então aqui os 2 tracinhos estão juntos, aqui está um aqui e outro aqui, e as 6 bolinhas estão para lá e para cá. Bom, se eu encontrar então quais são o número de permutações desses objetos, eu encontro qual é o número total de arranjos possíveis aqui. Tá? Veja que eu tenho quantos objetos? As 6 bolinhas mais 2 divisórias. Né? Então, é sempre m mais n-1. Eu tenho esses m mais n-1. Aqui eu tenho 6, 7, 8 objetos. Né? 6 mais 3 menos 1, 2. 6 mais 2, 8. Eu tenho m mais n-1 objetos, e se eu permutar, calcular o número de arranjos, de permutações possíveis para eles, é só calcular o fatorial de m mais n-1. Eu encontro o número de permutações. Só que veja, é aquele problema de encontrar anagramas, né, para a palavra, por exemplo. Só que a palavra, como a arara, ela tem letras repetidas, né? Então é aquele problema de encontrar número de permutações possíveis, só que eu quero as permutações que são distintas, tá? Dando a mesma energia. Tá? Aqui a mesma energia ela vai ser dada pelo número m. Aqui é 6 para todos eles, então é a mesma energia. Tá? É só combinações diferentes dos n's, dando ao mesmo somatório. E o mesmo somatório está relacionado à mesma energia. Bom, eu tenho m mais n-1 permutações, só que para calcular as distintas eu tenho que ver. Eu tenho esse objeto aqui que se repete 2 vezes, e eu tenho esse objeto aqui que se repete 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ser m mais n-1 permutações, então m mais n-1 fatorial, dividido por 6 fatorial, nesse caso aqui, que é o mzão, que é o mzão, mzão fatorial, então aqui dividindo, e esse daqui, ó, é o n menos 1, é o 3 menos 1, 2 objetos que se permutam também, que estão repetidos, né? Então, se eu estou com uma divisória aqui e outra divisória aqui, e agora eu troco essas divisórias, coloco essa daqui aqui nesse lugar dessa e essa no lugar dela, é a mesma coisa, tá? É a mesma configuração, não é diferente disso aqui, não é diferente disso daqui, né? É diferente dessa outra. Mas ó, se eu trocar essa por essa e essa por essa, é a mesma configuração. Então as permutações entre esses objetos, né? Aqui são 2 objetos, então é n, nesse caso 3 menos 1, 2. Então n menos 1 fatorial, permutação entre eles. E aqui também as bolinhas, se eu troco essa com essa, dá a mesma coisa. Se eu troco essa com essa, mesma coisa. Então é a permutação entre elas. Então é m fatorial. Agora sim, eu encontrei quem é o meu ômega. É o número de permutações desses objetos dividido
pelo número de permutações entre eles, né, entre objetos idênticos, que é o m fatorial vezes n menos 1 fatorial. Lembra, isso eu reduzi o problema aqui, que era um problema complicado, de somar esses n's aqui. Falei, a soma tem um limite. Esse limite é o m, né? Ele vai ter uma soma finita. E aí eu falo, poxa, se eu tenho 3 ou se eu tenho 2 osciladores harmônicos, é como se eu tivesse aqui 6 bolinhas para dividir entre 2 caixinhas. Tá? Ou aqui no caso, 6 bolinhas para dividir entre 3 caixinhas. Esse é o raciocínio, então. Bom, como o n é muito maior do que 1, da ordem de número de Avogadro, eu vou simplificar esse meu ômega como sendo, então, m mais n, né? Aqui fica só m mais n, dividido por m fatorial, n fatorial. Calculando a entropia, eu vou pegar k vezes ln do que eu achei, do ômega que eu achei em função de m, que por sua vez é função da energia. Bom, então vamos lá. Essa é igual a k ln de m mais n fatorial sobre m fatorial n fatorial. K então o S é igual então a k que multiplica ln de m mais n fatorial menos ln de m fatorial n fatorial. Isso vai ser ln, aqui dentro dessas chaves, vai ter ln de m mais n fatorial menos ln de m fatorial. Aqui é do produto, né? Então fica um mais o outro, mas eu tenho esse sinal de menos, então menos ln de n fatorial. Como n é muito maior que 1, posso usar a aproximação de Stirling. Então, eu fico com entropia igual a K, m mais n ln de m mais n menos m mais n. Menos m ln de m menos m. Vou deixar isso aqui entre chaves para a gente não se confundir com sinais. E aqui menos n ln de n menos n. Para n muito maior que 1, a aproximação de Stirling me diz isso. Ln de n fatorial é o mesmo que n ln de n menos n. Aqui, ln de m pode ser até 0, mas ele pode ser muito grande também. Né? Então, m ln de m menos m. Em geral vai ser grande. E aqui, m mais n. Bom, S vai ser igual então a K, que multiplica. Aqui eu só vou tirar aqui os colchetes. E agora, para não errar os sinais, ó, aqui é menos, menos. Aqui é menos, mais. E aqui é menos, mais. Opa, então, esse menos m cancela com esse mais m. Esse menos n cancela com esse mais n. E eu fico com a minha entropia dando K, m mais n, logaritmo de m mais n, menos m ln de m, menos n ln de n. Isso está em função da energia? Tá, porque m é uma função da energia. Tá? Só não vou escrever aqui, se você quiser escrever, pode escrever, mas como eu vou fazer algumas derivações, é mais fácil derivar aqui com relação a m, já que eu sei agora que derivar com relação a m e multiplicando isso, o resultado por 1 sobre h cortado ômega é o mesmo que derivar com relação à energia. Então eu vou deixar dessa maneira que vai ficar mais fácil para mim e lá no final eu substituo quem é esse m aqui, quem é a energia. Bom, com a entropia em mãos, agora eu vou calcular a energia. A energia no limite termodinâmico. A energia média do sistema. Bom, a derivada da entropia com relação à energia é 1 sobre T, lá da termodinâmica. Eu achei a entropia e eu sei que derivar com relação à energia é o mesmo que fazer 1 sobre h cortado ômega e derivar com relação a m.
Então, vou fazer isso. Derivada de S com relação a E vai ser, então, 1 sobre H cortado ômega, derivada com relação a M de tudo isso aqui. Bom, K é constante, vou trazer para fora, K sobre H cortado ômega, e derivar com relação a M tudo isso aqui. Bom, aqui eu tenho M, aqui eu tenho M, aqui eu tenho M, aqui eu tenho M, aqui eu não tenho. Aqui eu tenho N, que é um número fixo, tá? Estou derivando com relação a M, então esse aqui vai embora. Então é como se eu tivesse que derivar só com relação a esses dois primeiros termos. Então vamos lá. K sobre H cortado ômega. Agora, regra do produto. Derivada do primeiro dá 1, o primeiro é M mais N, vezes o segundo, ln de M mais N, mais o primeiro, M mais N, derivada do segundo, 1 sobre M mais N, regra da cadeia, 1. Fica 1 aqui em cima. Bom, agora eu vou fazer a regra do produto aqui, só que eu vou lembrar do sinal de menos. Ó. Menos derivada do primeiro, 1, vezes o segundo, menos ln de M, então. Mais o primeiro, M, derivada do segundo, 1 sobre M. Sinal de menos, porque tinha um sinal de menos aqui. Agora, ó, cancela, cancela, vou ficar com mais 1. Cancela, cancela, vou ficar com menos 1. Então, vou ficar com ln de M mais N, mais 1, menos ln de M, menos 1. Cancela, cancela, fico com ln de M mais N, menos ln de M. Regrinha do logaritmo de um quociente. Volto aqui, fico com K sobre H cortado ômega, ln de M mais N dividido por M. Vou repetir isso no próximo slide. E já vou fazer aqui a igualdade. 1 sobre T igual a derivada de S com relação a E, que é o que eu calculei. Então, 1 sobre T vai ser K sobre H cortado ômega, ln de M mais N sobre M. H cortado ômega, passei multiplicando. K passa aqui dividindo. H cortado ômega sobre KT vai ser o ln de M mais N sobre M. Sabendo que M é E sobre H cortado ômega menos N sobre 2. A gente fez lá no começo do problema. Então, fazendo a exponencial dos dois lados, exponencial de H cortado ômega sobre KT é exponencial do logaritmo, é o operando do logaritmo. E aí eu vou substituir o M por tudo isso aqui. Então, isso aqui do lado direito vai ser igual a E sobre H cortado ômega menos N sobre 2, mais N. E sobre H cortado ômega menos N sobre 2, no denominador. N menos N sobre 2, mais N sobre 2. Vou isolar agora a energia. Primeiro, passo multiplicando aqui o denominador, fica E sobre H cortado ômega menos N sobre 2 exponencial de H cortado ômega sobre KT, igual a E sobre H cortado ômega mais N sobre 2. E sobre H cortado ômega exponencial de H cortado ômega sobre KT, menos N sobre 2 exponencial de H cortado ômega sobre KT, distributivo aqui, igual ao lado direito. O lado direito continua o mesmo. Trago tudo que tem energia para o lado esquerdo, fica E sobre H cortado ômega exponencial de H cortado ômega sobre KT, menos E sobre H cortado ômega, igual N sobre 2 que eu já tinha, mais N sobre 2 exponencial de H cortado ômega sobre KT. Colocando E sobre H cortado ômega em evidência, isso vai ficar multiplicando então exponencial de H cortado ômega sobre KT menos 1. E aqui, colocando N sobre 2 em evidência, fica tudo N sobre 2 que multiplica 1 mais exponencial de H cortado ômega sobre KT. Então, a minha energia vai ser N sobre 2, H cortado ômega passa multiplicando, NH cortado ômega sobre 2, exponencial de H cortado ômega sobre KT menos 1 passa dividindo. Então, a energia vai ser E
NH cortado ômega sobre 2, que multiplica 1 mais exponencial de H cortado ômega sobre KT, só troquei aqui, né? Propriedade comutativa na adição. Exponencial de H cortado ômega sobre KT mais 1, exponencial de H cortado ômega sobre KT menos 1, dividindo. Vamos ver o que acontece para KT muito maior do que H cortado ômega? O que vai acontecer? Quando KT muito maior que H cortado ômega, eu estou aumentando muito o denominador aqui, né? Então eu estou diminuindo esse número. Tá? Se eu tenho esse número na exponencial muito pequena, eu posso aproximar a minha exponencial por 1 mais, né, exponencial de x vai ser 1 mais x mais termos aí quadráticos, cúbicos. Só que eu vou, como é muito pequeno e eu estou próximo da origem, né, eu vou aproximar a exponencial só pelo termo linear aqui. Vai ser 1 mais x, meu x aqui no caso, exponencial de x é h cortado ômega sobre kt, então vai ficar, vou aproximar essas exponenciais por 1 mais h cortado ômega sobre kt. Fazendo isso, ó, nesse limite eu tenho que é igual a nh cortado ômega sobre 2, 1 mais h cortado ômega sobre kt mais 1, 1 mais h cortado ômega sobre kt menos 1. Então fica nh cortado ômega sobre 2, 1 mais 1, 2, mais h cortado ômega sobre kt. Aqui esse 1 cancela com esse 1. Fico com h cortado ômega sobre kt aqui. Cancela, cancela. Kt passa multiplicando. Eu fico com nkt. O 2 eu passo aqui dividindo. Então fica 1 mais h cortado ômega sobre 2 dividido por kt. Aqui eu só vou deixar o h cortado ômega sobre 2 porque é uma unidade, né? Um quantum de energia para o meu oscilador harmônico. E eu vou comparar esse quantum com a energia térmica que é kT. Tá? Então aqui cancela, cancela. KT passa para o numerador e o 2 passa dividindo o numerador. 1 mais h cortado ômega sobre 2 kT. Então eu fico com n. Vou passar o kt multiplicando, que multiplica kt, aqui kt com kt no denominador, h cortado ômega sobre 2. Como kt é muito maior que h cortado ômega sobre h cortado ômega, então ele vai ser muito maior que h cortado ômega sobre 2, que é menor que h cortado ômega. Então eu fico com aproximadamente aqui e igual a nkt. Eu ignoro isso aqui, eu só fico com nkt. E isso é exatamente o que eu achei lá no caso clássico. Então, quando eu estou para mais altas temperaturas, né, longe do T absoluto igual a zero, né, temperaturas em Kelvin aqui. Então, quando eu estou para muito longe do zero absoluto, eu caio no caso clássico para a energia. Beleza? Quando eu estou mais próximo do zero absoluto, eu tenho que considerar os efeitos quânticos para ter a energia apropriada aqui para o meu sistema, modelada apropriadamente. Colocando num gráfico, ó, a energia que eu achei para o caso quântico, essa em azul, é essa daqui, ó, nh cortado ômega sobre 2, exponencial de h cortado ômega sobre kt mais 1, exponencial de h cortado ômega sobre kt menos 1, e para o caso clássico, E igual a nkt. Se eu ploto em função de kt, e aqui eu coloquei E sobre N, né? E sobre N aqui no Y e kt no X. Então, Y é igual a X aqui para isso, né? Para o caso clássico, é uma reta que passa pela origem. Então, no caso clássico, quando eu vou para t igual a zero, eu tenho energia zero. Mas para o caso quântico, não. Para o caso quântico, eu tenho uma coincidência aqui para temperaturas maiores, só que para temperaturas menores, o que acontece? Eu caio aqui no 1. E sobre N, aqui eu estou em unidades de h cortado ômega sobre 2, então E sobre N vai dar h cortado ômega sobre 2. Ou, se eu chegar no meu zero absoluto, né, a minha energia
ela vai ser, considerando a energia total, vai ser N vezes H cortado ômega sobre 2. Eu sempre vou ter esse quantum de energia para cada um dos osciladores. Né? Se eles são N, então vai ser NH cortado ômega sobre 2. Essa é a diferença entre a energia no caso quântico e a energia no caso clássico. Aqui a energia vai a zero. Aqui não, no caso quântico não. É a energia que o professor Sebastião gosta de chamar de energia do ponto zero, né? Energia no zero absoluto. Se o zero absoluto fosse atingível, eu conseguiria zerar a energia, né? Mas ele não é, justamente por conta, um dos motivos que a gente pode explicar, né? É isso, né? Eu tenho, do ponto de vista quântico, quando eu levo em conta efeitos quânticos, eu não consigo zerar a energia. Né? Eu tenho sempre H cortado ômega sobre 2. Finalizando, vamos agora calcular a capacidade térmica a partir da energia que eu encontrei, que é essa expressão aqui no caso quântico. No caso quântico, então, aqui dá para trabalhar aqui, você acha algo em função de tangente hiperbólica, mas para fazer as derivadas aqui depois, não é tão interessante, é mais fácil derivar exponencial do que tangente hiperbólica, né? Então, vou manter assim, mas para plotar ou para deixar mais enxuta a expressão, você consegue fazer isso sim. Aqui vai ficar capacidade térmica igual a NH cortado ômega sobre 2, que é constante, derivada do que depende de T. Poxa, tenho dependência tanto no numerador quanto no denominador. Então vai ser regra do quociente. O denominador vai aparecer ao quadrado aqui. E aqui vai ser primeiro, derivada do primeiro vezes o segundo, menos derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Então vamos lá. Derivada do primeiro. Derivada do primeiro é o numerador aqui, né? Derivada da exponencial é a própria exponencial. É a própria exponencial. Exponencial de H cortado ômega kt. Só que eu tenho dependência aqui dentro, né? Derivada da exponencial, derivada de 1. O primeiro é todo o numerador, né? Desculpa. Então, derivada da exponencial, derivada de 1. 1 é constante, então vai ser 0. Então vai ser só a derivada da exponencial, que é a exponencial, mas eu tenho dependência da temperatura aqui, regra da cadeia, fica então H cortado ômega sobre K é constante. T está no denominador, então fica menos T ao quadrado. E ao quadrado no denominador, né? É T elevado a menos 1, então fica menos T elevado a menos 2, deixo o T aqui no denominador. Que multiplica o segundo, exponencial de H cortado ômega menos 1, menos o primeiro, exponencial de H cortado ômega sobre kt mais 1, que multiplica a derivada do segundo. De novo, aqui eu tenho uma constante, isso aqui vai ser 0 a derivada, mas aqui eu tenho exponencial de H cortado ômega sobre kt, dando a própria exponencial, regra da cadeia, H cortado ômega sobre K, que multiplica menos T quadrado. Mesma coisa daqui, né? Bom, vamos ver o que dá para simplificar aqui. Eu vou colocar em evidência esse menos H cortado ômega sobre kt quadrado, exponencial de H cortado ômega sobre kt, porque apareceu aqui e aqui. Então vou colocar ele em evidência, multiplicando aqui o NH cortado ômega sobre 2, e aí vai sobrar só o quê? Exponencial de H cortado ômega sobre kt menos 1, menos exponencial de H cortado ômega sobre kt mais 1. O denominador vai ficar a mesma coisa. Então eu vou fazer, veja que eu tenho t quadrado no denominador, vou trazer esse H cortado ômega multiplicando aqui para ficar também ao quadrado. Beleza, a exponencial, o sinal de menos, faltando só um casinho aqui, né, para virar todo mundo ao quadrado. A gente faz isso no próximo passo. Vamos ver o que sobrou aqui. Exponencial de H cortado ômega sobre kt menos 1, menos a exponencial de H cortado ômega sobre kt menos 1. O denominador continua lá. Aqui eu multiplico em cima e embaixo, ó, por k, aí aparece um kzinho aqui, aparece um k aqui ao quadrado,
E aí eu coloco todo mundo, né? O menos continua aqui, mas eu coloco todo mundo agora ao quadrado. E aqui dentro eu fico com exponencial menos exponencial. E aqui menos 2. Nossa, maravilha. Que aí esse menos 2 aqui, o menos com esse daqui cancela. Esse 2 com esse 2 cancela. Eu fico com nk, h cortado ômega sobre kt ao quadrado, que multiplica exponencial de h cortado ômega sobre kt, dividido por exponencial de h cortado ômega menos 1 ao quadrado. Essa é a minha capacidade térmica. Vou fazer também aqui o limite para temperaturas grandes, tá? Kt é muito maior que h cortado ômega. Vou ter aquela aproximação sendo válida, né? A exponencial de h cortado ômega sobre kt vai poder ser aproximada por 1 mais h cortado ômega sobre kt, exponencial de x aproximada, em termos aqui eu fiz a expansão de Taylor na origem, que é também chamada de expansão de Maclaurin, fica 1 mais o operando da exponencial. Só vou pegar o primeiro termo aqui, o termo independente e o termo linear. Fica então capacidade térmica aproximadamente, poderia ter colocado igual aqui, porque eu estou nesse limite, nk, h cortado ômega sobre kt ao quadrado, 1 mais h cortado ômega kt, 1 mais h cortado ômega kt menos 1, tudo isso ao quadrado. Eu fico então com, aqui no denominador, eu fico com h cortado ômega sobre kt elevado ao quadrado. No numerador, como kt é muito maior do que h cortado ômega, isso aqui é praticamente zero perto do 1. Então fica 1 sobre h cortado ômega sobre kt dividido elevado ao quadrado. Isso aqui está dividindo, cancela, cancela. E aí eu fico só com capacidade térmica dando nk, que é o que eu encontrei lá no caso clássico. Então, vindo do quântico, eu caio no clássico para altas temperaturas. E altas temperaturas aqui a gente está chamando, temperatura ambiente, por exemplo, já é alta temperatura, né? Estou muito longe do zero absoluto. 273 Kelvin. Né? Comparando agora, caso clássico, a minha capacidade térmica é constante, igual a nk. Caso quântico, eu tenho toda essa expressão. Então, se eu plotar aqui em função de kt, tá? Estou plotando em função de kt em unidades de, passei dividindo aqui, né? C sobre N, alguns chamam de calor específico, eu não gosto de chamar porque eu não tenho a massa aqui de cada um deles, né? Mas, então, aqui, capacidade térmica sobre N, em função, em unidades de K, né? Então, aqui, para o caso clássico, vou ter sempre 1K, né? C sobre N vai ser sempre 1K. Agora, para o caso quântico, olha o que eu tenho. Se você fizer uma simplificação aqui, dá para escrever isso em função de 1 sobre seno hiperbólico de h cortado ômega sobre kt. Dá para fazer essa manipulação aqui. Só que aqui fica 1 sobre o seno hiperbólico e aqui eu tenho uma função quadrática. Então, uma função quadrática competindo com o seno hiperbólico. E aí eu vou ter a capacidade térmica sendo, lá no limite clássico, né, lá para altas temperaturas, coincidência entre quântico e clássico. Mas quando eu vou aproximando aqui do zero absoluto, né, eu vou tendo um comportamento diferente do que apareceu lá quando a gente calculou o caso clássico, que era uma constante. Né? Ele vem e vai aqui a zero a capacidade térmica. Belezinha? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o exercício 6. O exercício que a gente chamou lá de avaliação 6.2 na lista do professor Sebastião Mendanha, do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Vou ficar devendo a letra C. Qualquer dia eu posto aí no canal, beleza? Valeu! Se você gostou, curta esse vídeo, se inscreva no canal para a gente continuar compartilhando aí esse conhecimento com mais gente, beleza? Valeu aí!